Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Cerca de, aqui é um comentário meu, mas essa considerável distância é cerca aí de 5 a 6 quilômetros. Já estava longe o negócio. Os discípulos entraram no barco, Jesus está longe dos seus discípulos. E o barco, então, ele está fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Tem uma versão que vai dizer que ficaram assustados. A outra versão que vai dizer que eles estavam com medo. Mas imediatamente, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com... E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Te damos graças, ó Pai, nesse momento onde estamos diante da Tua Palavra e pedimos agora a Tua iluminação para que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Que cada um de nós saímos daqui com uma palavra personalizada, que o Teu Espírito Santo fale diretamente a cada um de nós, que não haja empecilhos, mas que nós possamos ouvir a Tua voz e corresponder ao Teu chamado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, andar sobre as águas não é algo naturalmente possível. Você já tentou? Fala a verdade. Fala a verdade aí. Quem já tentou andar sobre as águas? Só eu, o irmão ali? Fala a verdade. Sempre dá vontade de dar uma... Chega na beira da piscina, dá vontade assim de... Não é? Isso não é algo logicamente possível. Humanamente, é algo que não cabe. Se você for na internet, você vai ver um bando de doido tentando fazer isso. Eles calçam ali um calçado especial que dá uma aderência maior, e geralmente o camarada vem correndo e aí ele entra numa velocidade tal que ele ainda consegue dar alguns passos. Alguns animais conseguem fazer isso, mas de fato ele dá alguns passos e afunda, porque não é possível. Não é possível andar sobre as águas. Então nós estamos diante de um texto que está falando sobre algo que humanamente é impossível. É um texto que não há outro igual nas Escrituras. Os evangelistas Marcos e João também vão registrar esse fato, mas é um fato singular, é um fato muito emblemático, porque nós vemos aqui primeiro Jesus andando sobre as águas e depois um outro lá, que olha para aquele momento e ele também vive essa situação. Como eu disse, não há outro registro nas Escrituras. Mas vamos entender aqui o pano de fundo desse texto. O primeiro verso que nós lemos diz assim: logo em seguida... Abre a sua Bíblia aí e vê o que aconteceu antes. Logo em seguida o quê? Qual é a narrativa que tem antes desse texto? Hein? É o quê? A multiplicação. Guarda essa informação. Eles tinham vivido o milagre da grande multiplicação, da primeira grande multiplicação. Lembrando daquela história, tinha multidão, tinha discípulo. Nós falamos sobre isso da última vez que estivemos aqui pregando. E agora, logo em seguida aquele fato,
Logo em seguida, aquela experiência com Deus, logo em seguida, aquelas pessoas terem experimentado aquele milagre, Jesus vira e fala assim, ó, entra no barco e anda para lá. Aquela tinha sido uma grande manifestação do poder sobrenatural do Senhor. Uma multidão havia sido alimentada. Então, existem situações nas nossas vidas que nós passamos por elas, e essas situações, elas alimentam não apenas o nosso físico, mas elas alimentam a nossa fé. Aquela multidão e aqueles discípulos haviam sido alimentados não apenas por pães e peixes, mas eles também haviam experimentado ou tido a oportunidade de ser alimentados na sua fé, diante de um milagre tremendo. Mas preste atenção numa coisa, viver experiências com Deus, como aquela dos pães e peixes, experiências fantásticas, milagrosas, não são a certeza de que nós temos uma fé genuína. Isso parece que choca a gente, porque a gente está muito preocupado em viver o sobrenatural, experimentar aquilo que Deus tem para nós. Sim, nós queremos isso, mas essa não é a certeza. E a continuidade do texto nos garante, nos mostra que havia um tratamento necessário que aqueles discípulos aprendessem. E preste atenção, agora já não há mais a multidão, agora quem está nessa história aqui são discípulos de Jesus. Aqueles discípulos deveriam ser tratados sobre a sua fé. Aquela multidão viveu os milagres, experimentou a multiplicação, mas foi embora. Todos ali, agora nesse momento aqui com os discípulos, têm uma fé que precisa ser melhorada. E lembra, Jesus não perdeu o controle de nada, Jesus tinha o controle de tudo. Por isso eu quero trazer nessa manhã um enfoque para esse texto, olhando sobre a ótica da fé, vendo o que Jesus quer nos ensinar enquanto discípulos, sobre a ótica da fé, entendendo que a nossa fé, ela precisa ser fortalecida, a nossa fé, ela precisa ser alimentada, nós devemos fazer crescer a nossa fé, para aí sim experimentarmos o andar sobre as águas. Porque às vezes a gente quer andar sobre as águas, a gente quer viver o sobrenatural do Senhor, mas como é que nós estamos diante disso? Como tem sido a nossa postura de fé para experimentarmos andar sobre as águas? Esse é o título da palavra nessa manhã, andando sobre as águas. Atitudes de fé que nos levam a experiências com Deus. Então, didaticamente aqui, eu separei 4 momentos do texto para nós podermos ressaltar e entender o que Jesus quer nos ensinar sobre fé. Esse é um texto muito rico. E o primeiro momento, do verso 22 ao verso 24. Vamos ler novamente. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. A versão revista e corrigida, ela vai dizer que Jesus ordenou. Preste atenção numa coisa, meu irmão. Eu não sei o motivo, mas aqueles discípulos não queriam entrar no barco. Não queriam. Talvez eles não quisessem simplesmente deixar Jesus. A gente está com Jesus e não vamos deixar ele sozinho não, ele é nosso mestre. Aquela coisa da companhia, pode ser isso. Mas talvez eles estivessem preocupados com a situação ali. Eles eram pessoas daquela região, eles conheciam sobre o tempo, eles sabiam que mesmo ali podendo haver mudanças repentinas e bruscas de tempo naquele momento, então tinha ali gente que era pescadora, então eles eram experimentados para saber que talvez aquilo ali não fosse o melhor caminho naquele momento. Mas o que os discípulos fazem? Eles vão e entram no barco. Então a primeira atitude de fé é a obediência. A primeira atitude de fé que eu devo ter para experimentar, para ter experiências com Deus, para andar sobre as águas, é uma atitude de obediência, é ser obediente ao que o Senhor diz. Volta aos discípulos. Os discípulos, como eu disse, talvez estivessem preocupados, porque talvez algum deles fosse meio que o galinho do tempo. Você tem um galinho do tempo em casa? Sabe?
Sabe aquele galinho do tempo? Quando fica azul é porque vai fazer? Isso aí, vocês estão comigo. Talvez os discípulos, algum deles estivesse percebendo o tempo, vendo assim, esse tempo aqui vai virar. Aí um chega para o outro e fala assim, vamos entrar nesse barco não, né? Fala para Jesus aí, poxa, Jesus está mandando a gente entrar nesse lugar aqui. O tempo pode virar e a gente vai ficar num sufoco danado aqui. Não pode. Talvez alguém estivesse sentindo uma dor, porque tem gente que quando sente dor sabe que vai chover, né? Aí tá uma dor aqui nas cadeiras é porque o tempo está virando, não é isso? Tá mó solzão, mas aí doeu aqui, não, o tempo vai virar. Talvez algum discípulo estivesse sentindo isso, mas brincadeiras à parte, aqueles discípulos estavam diante de uma situação que talvez não fosse a mais confortável. Então Jesus colocou aqueles discípulos numa furada. O que você acha? Colocou os discípulos na furada? Não, Jesus nunca coloca os seus discípulos numa furada, meu irmão. Jesus, Ele permite sim em nossas vidas situações onde a nossa fé há de ser exercitada. Não existe fé sem obediência. Eu e você precisamos ser obedientes em todo o tempo. E isso inclui, em alguns momentos, vivermos situações que não são as mais confortáveis para nós. Isso inclui, em alguns momentos, sair do que é conforto, entrar numa atitude prática. Davi, isso não tem nada a ver, isso está errado. Eu gosto da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Sim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas Deus nos leva a situações que são boas, perfeitas e agradáveis, segundo a sua vontade, segundo a sua soberana vontade, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos levar a um nível mais alto. O que dizer, então, que há irmãos que preferem o evangelho da vitória. Sim, o evangelho é vitória, mas em alguns momentos a gente experimenta tempos difíceis. Alguns preferem aquele evangelho onde não se fica doente. Irmãos, talvez você esteja nessa manhã aqui com uma doença, que você luta a hora e a coisa não mudou. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Alguns preferem o evangelho onde tudo só tem dinheiro sobrando. Amém, né? Mas não é assim, às vezes a conta entra no vermelho. Não é verdade? Alguns preferem o evangelho onde só tem promoção, não existe ser mandado embora, não existe desemprego. Talvez você esteja enfrentando hoje uma situação como essas ou outra, que você pense assim, olha, eu obedeci ao Senhor, eu sabia que eu deveria ter seguido esse caminho, eu segui, e agora eu estou aqui penando. Meu irmão, você não está penando, você está diante de uma oportunidade de crescimento espiritual. Você está sendo colocado em um ponto que você pode escolher parar, andar para trás ou subir para um nível mais alto. O que dizer então daqueles que em obediência, se esse evangelho fácil é o evangelho que muitos preferem, o que dizer então daqueles que em obediência entregam as suas vidas para anunciar o evangelho e estão em situações de risco até mesmo de encontrar com a morte? São muitos os cristãos que hoje estão em alguma parte do mundo, em locais onde a igreja não pode se reunir assim como nós, onde a igreja não tem um banco bonito para você sentar, e se for descoberta, então esses irmãos estão errados? Que evangelho é esse? Esse é o verdadeiro evangelho, um evangelho que não esconde as dificuldades que nós temos, mas Jesus não perde o controle de nada. Jesus não perde o controle. Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, se você está enfrentando alguma, Jesus não perdeu o controle. Ele sabe de todas as coisas. Obedecer a Jesus, então, não é a certeza de nós termos uma vida tranquila, não é a certeza de que vamos viver somente em mar de rosas, mas de quando enfrentarmos ventos contrários, águas turbulentas, nós saberemos que Ele está conosco, nos dando a possibilidade de andar sobre as águas.
E parece então que o próprio Pedro, ele, que é o personagem principal aqui, depois de Jesus, ele vai aprender sobre isso. Atos 5, verso 29, ele vai dizer que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A obediência, então, como um princípio, ela deve ser o padrão de comportamento da vida do crente. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Não se preocupe se as ondas estão fortes. Não se preocupe se o vento está contrário. Siga pelo caminho da obediência e Deus poderá te fazer andar sobre as águas. Amém? Você está comigo? Então dá um amém. O segundo momento desse texto aqui, que nós vemos, vai dos versos 25 a 28. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Meus irmãos, é muito interessante a gente olhar para o texto com cuidado. Nós estamos aqui, como eu disse, numa situação complicada, né? No meio do mar, a onda batendo, vento forte, vem algo ou alguém andando sobre as águas. O que os discípulos pensaram que fosse? Um fantasma. Lembra que o fato anterior tinha sido a grande multiplicação? Você lembra disso? Aquilo foi algo normal? Não. Eles já tinham vivido muitos milagres, visto aleijados andarem, eles já tinham visto cegos voltarem a enxergar, mas eles ainda não estavam preparados em sua fé para aquele momento, e eles não reconheceram quem vinha em sua direção. A segunda atitude de fé é reconhecer a presença de Jesus. Meus irmãos, os discípulos, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles viajavam com Jesus, eles ouviam os ensinamentos de Jesus, mas na situação mais difícil, eles não reconheceram quem estava vindo em sua direção. Eles pensam que se tratava de um fantasma. Não dá para a gente generalizar e dizer que foram todos, mas todo grupo tem um medroso. Não é verdade? Lembra daquele seu amigo jovem, que era o que tinha mais medo de tudo? E aí, aqueles que são mais arrojados contavam histórias para que o medo, ele crescesse. Não é verdade? Você lembra disso? Você conhece gente assim? Gente que tem medo de tudo? Talvez ali entre aqueles discípulos tivessem alguns que estivessem mais tendenciosos ao medo. E aí naquele tumulto todo, o pessoal está na dúvida, vem um e fala assim, um iluminado: é um fantasma. E aí o pessoal abraça aquela informação, e aquilo vira uma realidade para eles, uma realidade errada. Mas irmãos, aqueles discípulos, como eu disse, eles tinham sido criados ali, eles já haviam navegado por aquele mar várias vezes, então eles tinham conhecimento do folclore daquela região, eles tinham conhecimento das lendas, eles já tinham ouvido muitas histórias, e aquelas histórias que eles tinham ouvido, pastor Leonardo, que é criado numa região mais rural, já ouviu muitas histórias lá, e essas histórias, Saci Pererê, mula sem cabeça, curupira, lobisomem, ele nunca viu. Mas irmãos, às vezes essas histórias, elas são contadas e elas internalizam na gente de uma forma que elas se tornam possíveis verdades. E aí a nossa mente, ela olha para aquilo ali, ela não sabe o que ela quer decidir o que é aquilo ali, ela pega o que ela tem dentro. O que ela tem dentro? Uma história que não é verdadeira, mas essa história, de certa forma, gera um encaixe naquilo ali, e aí os discípulos deduzem. E aí eu quero trazer para a nossa realidade:
Todos os dias nós ouvimos histórias que são ruins, e isso nos impede de reconhecer verdadeiramente quem é Cristo em nossas vidas, de reconhecer verdadeiramente o agir de Jesus em nossas vidas. Não podemos deixar que esse terror dessas histórias que ouvimos tomem conta de nós, porque quando o terror toma conta, a decisão ela é errada. O terror havia tomado conta daqueles discípulos e então eles estão agora decidindo por algo que não é real. Às vezes nós deixamos esse terror tomar conta de nós, diante de tantas coisas que ouvimos. Mas nós hoje ouvimos as histórias dos fantasmas do mundo moderno. As histórias do fantasma do mundo moderno, elas tentam então ofuscar a percepção de que Jesus está presente em nossas vidas. Ontem à noite eu estava dirigindo com a minha família e o GPS botou assim, apareceu para mim, entrando em área de alto risco. Não era risco, era alto risco. E, gente, era uma rua que eu já passei ali 550 milhões de vezes. E eu fui por aquela área de alto risco. E graças a Deus não aconteceu nada. E eu não estou falando aqui de sermos imprudentes, mas eu não posso deixar que a informação ruim tome conta de mim, porque se eu dou vazão a essa informação e ela encontra dentro de mim uma insegurança, alguém que já não está mais preocupado se é Deus que está me guardando ou não, é claro que eu não posso ser imprudente, mas essa informação encontra ali um coração meio cansado, meio abatido, aí você já começa a dirigir assim, e não tem nada, tem um garoto tomando refrigerante, mas você está preocupado. Vem um motociclista que está entregando no seu trabalho, você está quase infartando, você já está tendo ali um mini infarto. Nós não podemos deixar as histórias ruins tomar conta das nossas vidas. Talvez, se você enfrenta uma enfermidade e tem ouvido muitas histórias de morte, parece que você começa a achar assim, não, então, a minha enfermidade é porque eu vou morrer. Não, nós precisamos ter em mente que Jesus está conosco e Ele tem o controle das nossas vidas, Ele tem o poder para nos curar. Talvez você esteja diante de uma situação de um relacionamento quebrado, é difícil, a coisa parece que não encaixa mais, não dá certo, e aí as notícias que ecoam, as histórias que ouvimos, são histórias de separação, são histórias que levam a rupturas, mas Jesus pode restaurar todos os relacionamentos. Talvez um filho, um parente, alguém que esteja andando por um caminho ruim, um caminho de vício, um caminho de estar afastado daquilo que é bom. E aí as notícias elas dão conta de que existe pessoas em nossa sociedade que não tem mais jeito, mas eu vou dizer uma coisa para você, para Jesus todos nós temos jeito. Jesus pode trazer essa pessoa de volta, Jesus pode restaurar, Jesus pode libertar, mas nós não podemos deixar de reconhecer a presença e o agir de Jesus em nossas vidas. O verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Meu irmão, nessa manhã, Jesus te diz, coragem, sou eu, não tenha medo, confia, reconheça a presença então de Jesus andando e agindo na sua vida. Terceira atitude de fé, separada nessa manhã, a fim de nós termos experiências com Deus, versos 28 e 29. Esse aqui parece ser o ponto alto do texto, né? O ápice, quando diz, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí o que Jesus respondeu? Venha. Ó, que interessante. Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Irmão, a terceira atitude que eu quero frisar nessa manhã, ainda que ela pareça um pouco óbvia, esteja disposto a sair do barco. Esteja disposto a sair do barco. Já pensou
se Pedro, no final das contas, não quisesse sair do barco? Ele vira, fala assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Aí Jesus diz: venha, respondeu ele. E aí Pedro vira e fala assim: tá bom, eu sei que o senhor pode, eu estou vendo que o senhor está andando, mas não precisa não. Está ventando, tem as ondas aqui, também, eu já confio, eu já acredito. Pedro teria perdido a grande oportunidade de ser a única pessoa, além do próprio Jesus, que andou sobre as águas. Uma outra questão interessante é que nesse tumulto, o problema é o quê? O problema são as ondas e o vento. Mas Pedro não pede para Jesus acalmar as ondas. Já pensou sobre isso? Ele podia ter falado: se és tu, acalma essa onda aqui, essa tempestade, e todo mundo fica feliz. Não, meu irmão, sabe por quê? Porque Pedro estava sendo ousado. Em nossas vidas nós precisamos ter ousadia de, em alguns momentos, saber que é hora de dar o passo da fé e sair do barco. Pedro aqui, ele não era imprudente. Foi imprudência, não foi não. Imprudência seria se ele, quando visse aquela situação, tem alguém andando sobre as águas, ele saísse correndo e tentasse andar sobre as águas. Ele conseguiria? Não. Sabe por quê? Porque ele não foi imprudente, mas ele estava sendo ousado. Porque ousadia é sair do barco, dar o passo sobre as águas, sim, firmado não na água, mas na palavra de Jesus. A palavra de Jesus, quando disse venha, meus irmãos, talvez Jesus esteja falando para você: venha, dá o passo, dá esse primeiro passo. E aí a gente fica ali, acuado, com medo, perdendo a oportunidade de crescer e exercer a nossa fé. Não havia ali um piso firme, não havia uma certeza, não havia ali algo onde ele pudesse colocar o pé, uma pedra, não fala o texto sobre isso. Havia água, e água gera o afundar. Quando eu piso nela, a água ela pode me fazer vir a óbito se eu não souber nadar. Pedro sabia disso tudo, mas ele não estava naquele momento ali dando um passo na água, ele estava dando um passo sobre a palavra de Deus. Irmãos, sair do barco aqui aponta para nós aproveitarmos as oportunidades que Jesus nos oferece. Jesus hoje está te dando uma oportunidade, Jesus tem te dado a oportunidade e você pode aproveitar. Oportunidade de fé. Sair do barco aponta para nós sairmos da nossa zona de segurança, a nossa zona de conforto e vivermos experiências reais e maiores com Jesus. Mesmo que tudo estivesse ruim, o clima, o tempo, o barco ainda era o local mais seguro ali para eles. Tem momentos que nós temos que dar um salto ou um passo naquilo que nem sempre é o mais seguro. Lembre-se, não seja imprudente, mas dê o passo segundo a palavra do Senhor para você. Sair do barco fala de nós crescermos espiritualmente, subirmos de nível, exercitarmos a nossa fé. Mas, irmãos, o que eu e você temos que vencer nessa manhã para que nós possamos dar esse primeiro passo? O que nos prende hoje no barco das nossas vidas? No barco do conforto, o que está nos prendendo? O medo, ele pode nos prender. Medo de afundar, medo de que dê errado, medo de que não se vá exatamente como você imagina. Os desafios podem nos amedrontar. As frustrações podem nos segurar no barco. Há pessoas que carregam frustrações de longa data e não rompem na sua vida porque estão ali presas em um ambiente teoricamente seguro, mas o que Deus tem para elas é maior, o que Deus tem para elas é algo que está num nível acima. Mas as frustrações, os traumas, uma grande decepção, eu já me decepcionei uma vez,
E aí aquela decepção impede que a pessoa decida naquela área. Sempre é algo que ela se afasta. E talvez Deus nessa manhã esteja te chamando a consertar isso, a dar um passo, a vencer os traumas, as decepções, as inseguranças, as frustrações, para que elas não te impeçam de dar passos de fé. Se você quer andar sobre as águas, então você tem que sair do barco. Você está comigo? Verso 29. Então, Pedro, o que ele fez? Saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, verso 30, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E aqui nós estamos diante da quarta divisão desse texto aqui, da quarta atitude de fé que o texto nos apresenta. Pedro, ele sai do barco e ele sai olhando para Jesus, mas ele percebeu o vento. A quarta atitude de fé é manter o foco em Jesus. Para que nós possamos andar sobre as águas, nós devemos manter o foco em Jesus. E aí, preste atenção numa coisa: reparar aqui no vento, ou seja, olhar para o vento não para em momento algum, ok? Você percebe isso na história? Enquanto Pedro olhava para Jesus, o vento estava lá. Essa semana a gente teve uma ventania forte, né? E tem vídeo de caminhão virando. Eu não sei qual era a velocidade daquele vento, mas certamente aquele vento que Pedro está enfrentando, para aquela situação era algo que estava lhe dando medo. Nós já sabemos disso. Mas naquele momento ali, enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele estava diante daquela atitude de fé, dando os passos firmados na palavra de Deus, ele não reparava no vento. Mas um momento ele começa a reparar. E aí ele começa a reparar naquele vento lateral e aquele vento que vem contra ele. Ele começa a reparar que o mar não está tão calmo. E aí ele começa a afundar. Reparar no vento significa tirar o foco de Jesus, deixar de olhar para Jesus. E, meus irmãos, são muitas coisas, hoje, são muitas coisas que nos fazem tirar o foco de Jesus. São muitos os ventos que nós hoje temos reparado. As adversidades podem nos fazer tirar o foco de Jesus. As lutas são aquelas lutas que nós oramos, estamos buscando ao Senhor, colocando diante dEle, a coisa não muda. E aí a gente começa a reparar mais no vento do que na presença do próprio Jesus que está nos chamando. O pecado, ele nos faz deixar de olhar para Jesus. Pequenos pecados, pecadinhos de estimação, que nós não queremos tratar, que nós queremos deixar aqui quietinho. Isso faz com que nós tiremos o foco de Jesus e aí começamos a afundar. Mas preste atenção numa coisa: se eu traçar uma reta aqui, nesse corredor, e virar apenas 1 grau que seja, quanto maior a distância que eu caminhar, mais longe eu estarei do meu objetivo. Um pequeno desvio altera tudo. Uma pequena tirada de foco de Jesus pode alterar a minha vida. A culpa pode me fazer tirar os olhos de Jesus. A culpa que o inimigo insiste em colocar em nossos corações. Mas nós servimos a um Deus que nos ama e que nos perdoa e que joga fora e tira toda a culpa. O orgulho, o meu orgulho, eu sou o cara, sem mim nada podeis fazer. É o orgulho, a soberba, a maldade, tudo isso são coisas que nos fazem tirar o foco de Jesus. Mas, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Um pequeno desvio do olhar
pode nos fazer afundar. Eclesiastes capítulo 10, verso 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que sabedoria e honra. Irmãos, não faça concessões, não faça pequenas concessões, não siga pelo caminho das concessões que te fazem desviar o olhar de Jesus, porque o destino é afundar. Mantenha o foco em Jesus. Ainda no verso 30, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Irmãos, preste atenção aqui, Pedro, ele afunda, porque ele reparou no vento. Então ele começa a afundar. Eu não sei até que ponto ele afundou. Não sei se ele chegou a ficar completamente submerso, mas o fato é que no primeiro pedido de socorro dele, quem estava ao lado dele? Jesus estava ao lado dele. E aqui, Jesus estende a mão para Pedro, assim como ele estende a mão para mim e para você, quando nós começamos a afundar, quando nós clamamos por socorro. O texto é interessante e a gente às vezes se apega nesse ponto, né? Para bater no Pedro. A gente gosta de bater no Pedro. Quando Jesus diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? A gente bate no Pedro, né? Não é verdade? Podia ter aproveitado mais, andado mais, saído correndo. A gente quer bater no Pedro, a gente quer malhar ele. Mas Pedro, sim, ele está levando uma espécie de repreensão. A palavra que o texto original aqui usa para esse pequena fé, Jesus está falando assim, olha, é uma fé que precisa ser aperfeiçoada. Então, Jesus está chamando no talento, como diria pastor William, a atenção de Pedro. Você precisa aperfeiçoar a sua fé, Pedro. E lembra que nós falamos no começo que a grande questão aqui do texto era a fé? Mas preste atenção no seguinte, mesmo com aquela fé que precisa ser aperfeiçoada, Pedro andou sobre as águas. E tinha pelo menos outros 11 que ficaram no barco e não tiveram coragem de dar o primeiro passo. Outros 11 que ficaram olhando aquela situação, talvez travados, talvez estatalados, não sei. Mas nenhum deles, aqui o texto fala, de que teve a coragem de dar o primeiro passo, que teve a coragem de sair do barco. Isso nos fala que a nossa fé, ela precisa sim ser aperfeiçoada. Mas isso nos fala que todos nós devemos ter a coragem de nos lançarmos sobre a palavra do Senhor. Aqueles 11 lá não experimentaram andar sobre as águas. E eu concluo aqui ressaltando então 4 grupos de pessoas aqui nesse texto, com essa explanação que nós falamos. Os que andam sobre as águas, e aqui o personagem principal, vamos colocar Pedro, Jesus também, mas Pedro, como o homem que anda sobre as águas, aquele que obedece, aquele que ouve a palavra, aquele que dá o passo para um nível mais alto, baseado não naquilo que ele espera, mas baseado na palavra de Deus. Eu vejo também aqui o grupo daquele que está afundando. Talvez você tenha andado sobre as águas, talvez você tenha tido experiências com Deus, talvez você já tenha um dia obedecido, já tenha sido um discípulo que caminhava com Cristo, mas aí começou a desviar, fez pequenas concessões, começou a olhar para o vento, começou a olhar para aquilo que desvia o teu olhar e hoje está afundando. Então é hora de você dizer: Senhor, salva-me. Há ainda o grupo daqueles que não saíram do barco, aqueles que não têm coragem de romper, aqueles que até obedecem, eles entram no barco, mas aí quando Jesus ele proporciona uma situação de crescimento, esses preferem ficar minguando, esses preferem não arriscar, não ouvir a voz do Senhor em suas vidas. E tem um outro grupo que nem está aqui no texto, sabe por quê? Porque eles nem entraram no barco. O grupo dos que nem entraram no barco era o grupo da multidão, do outro milagre lá atrás.
eles pegaram o que precisavam para aquele momento e se deram por satisfeitos. Eles não entram no barco e não recebem o tratamento de Jesus nesse momento. Então, nessa manhã, o nosso convite é a termos atitudes de fé, atitudes em obediência, reconhecendo o agir de Jesus em nossas vidas, para que nós possamos caminhar focados no Mestre e dispostos a sair do barco para andar sobre as águas. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra em nossos corações. Vamos adorar o Senhor.